Luciene Fernandes, vice-presidente da Federação do Sindicato de Professores dos IFES, Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, PROIFES. Eu queria agradecer o convite em nome do PROIFES Federação, na pessoa da deputada Natália, e também saudar todos os demais companheiros e companheiras da mesa e todos os deputados e deputadas presentes e os demais participantes. E também os requerentes dessa audiência pública, né, tão importante no momento que a gente tem passado em relação aos cortes orçamentários relacionados à universidade. Então, como já foi falado, meu nome é Luciene Fernandes e estou representando o PROIFES Federação. Eu acho que, para falar um pouquinho sobre os cortes orçamentários, é importante que a gente coloque um pouco do histórico, né, sobre o investimento na educação pública e, especificamente, nas instituições federais de ensino superior. Então, de 2002 até 2015, nós saímos de 4,5% do PIB para a educação até 6% do PIB, sendo que 5% seria na educação pública. E, como foi colocado aqui pelo representante do MEC, nós temos um Plano Nacional de Educação que prevê até 2024 que a gente chegue até 10% do PIB. E, nesse sentido, teríamos, em relação à questão do ensino superior, um PIB que sairia de 0,92% em 2015 até 1,24% do PIB em 2024. E, nesse sentido, já me entristeço com a fala do representante do MEC em relação à não possibilidade de cumprir essa meta de financiamento em relação à educação como um todo e exclusivamente à educação superior. Nós tivemos uma grande expansão, né, da educação pública e das universidades, que foi o projeto do REUNE, no qual o PROIFES apoiou, não só da expansão, mas também da interiorização. Nós saímos... Isso é o formato, né, de 2002 até 2014, as universidades e também nos lugares onde nós tivemos um número maior de universidades, mostrando bastante que, por exemplo, em 2002, nós tínhamos uma falha bastante grande em relação ao ensino superior, tanto no interior como nas regiões do Norte e Nordeste, como a gente pôde evoluir nesse sentido. Então, nós saímos então, de 45 universidades em 2002, com 148 campos, até 2014, com 63 universidades, e agora, recentemente, nós temos mais 5 universidades, que seriam 68 universidades em 321 campos, né? Isso foi importante, não só em relação ao acesso à educação, mas também para quem foi o acesso à educação, através das políticas afirmativas, como as cotas, né, que fez com que populações que tivessem, historicamente, negados a esse acesso, pudessem ser incluídos dentro da universidade. Então, a gente conseguiu, mesmo que não de forma adequada, mudar o perfil da universidade. Mas nós estamos no momento ainda de expansão desse processo. Nós conseguimos reverter, em parte, quem tinha acesso a essa universidade. Nós conseguimos, de alguma forma, manter, através das políticas afirmativas, essas pessoas, né? Então, os negros, quilombolas, os indígenas, através dessas políticas dentro da universidade, mas nós temos ainda um grande percurso pela frente, que não só manter essas pessoas dentro da universidade, mas também fazer com que elas se formem, que entrem para o mercado de trabalho e consigam mudar suas vidas. Então, nós temos hoje, por exemplo, em relação aos docentes e professores e professoras, né, das universidades federais, uma política de cotas também, que não foi completamente implementada, e nós verificamos dentro das universidades e dos institutos federais que o perfil ainda dos docentes não foi modificado em relação a esse processo. Ou seja, nós estamos em franco desenvolvimento da inclusão e da expansão do ensino e da universidade para mudar e, de fato, melhorar a desigualdade social, que é imenso nesse Brasil.
né? E aí, nesse sentido, a gente verifica que nós tínhamos um projeto, que é um projeto de educação, de expansão, que coloca a educação como um centro para o desenvolvimento do país, para entrarmos num período, né, que começou ali em 2016, para colocar a educação como um fator desmobilizador. Nós temos claramente um projeto que desmoraliza a universidade e a educação pública, que eu vou colocar um pouquinho mais para frente. Nos últimos anos, nós tivemos a implementação da Emenda Constitucional 95, né, que limita os gastos públicos, e, com isso, a gente já teve um grande impacto em relação à educação pública e, no caso, às universidades. Nós tivemos, no caso aqui, em relação aos repasses das universidades federais, né, uma diminuição absurda, principalmente a partir de 2014, né, mas principalmente nos anos de 2017 e 2018, chegando em níveis anteriores aí a mais ou menos 2008, que seria o momento em que teve o projeto de expansão das universidades. Então, nós estamos tendo verbas destinadas à universidade, que era referente à quantidade de universidades que nós tínhamos de um período anterior, sendo que nós tivemos um grande avanço e expansão dessas universidades e também das matrículas, como foi bem colocado aqui pelo representante do MEC. Ou seja, nós estamos utilizando um mesmo recurso de anos anteriores, no qual a universidade pública não era para atingir todos e todas. Quando a gente fala também da ciência e tecnologia, a gente vê que o cenário ainda é pior. E por que eu estou falando de ciência e tecnologia aqui? Porque nós sabemos também que a universidade pública é uma das grandes responsáveis pela ciência do país. Nós respondemos por mais de 50% da pesquisa no Brasil. Isso mostra que, acabando com as universidades, nós também estaremos acabando com a pesquisa e, com isso, o desenvolvimento. Então, queremos ressaltar aqui que, na universidade e na educação, nós não temos despesas, nós temos investimento. Só é capaz de sairmos da crise se nós investirmos em educação, porque é só assim que conseguiremos sair dessa crise. Isso, então, colocando um pouco o histórico, né, do processo no qual nós vínhamos, né, e o momento em que começou a ter um desmonte do Estado e também da educação, né, que começamos ali, principalmente em 2016, temos a Emenda Constitucional 95, que dificultou bastante o investimento na educação, para chegar no cenário atual de um novo governo que tomou posse agora em 2019. Então, nós começamos aí a pensar o que seria, então, esses 6 meses do novo governo no que se relaciona à educação pública e os investimentos para a universidade. E aí eu queria, mais uma vez, ressaltar em que o que eu coloquei inicialmente, que nós não temos aqui somente um projeto que tira o protagonismo da educação pública como fonte e forma para o desenvolvimento do país. Nós temos aqui um projeto de desmoralização da universidade. Então, isso é bastante grave, e eu vou mostrar aqui o que tem acontecido nesses últimos 6 meses, que coloca que nós temos não só um plano econômico de asfixiar a universidade, mas também um plano ideológico de desmoralização da universidade e do papel que essa universidade tem para o crescimento do país. Então, esses dados eu tirei do Observatório da Educação, no qual diversas entidades têm feito parte, uma frente, né, de luta em defesa da educação. E aí a gente tem, por exemplo, no dia 15 de fevereiro, já em fevereiro, ou seja, recém tomou posse esse novo governo, e nós tivemos a Lava Jato da Educação. Ou seja, uma das primeiras questões que foram colocadas em pauta era a educação. Ou seja, com tantos problemas que nós temos nesse país, foi implementado, logo de início, a Lava Jato dentro da educação.
No dia 25 de fevereiro, o MEC pede para que o hino nacional e a leitura de lema eleitoral do governo Bolsonaro seja feito nas escolas, né, que teve um grande impacto em relação aos, inclusive, em toda a sociedade, pais e mães que tinham o vídeo de seus filhos gravados para ser enviado como propaganda de governo. No dia 1º de março, foi implementado aí a medida provisória 873, e eu quis colocar aqui junto com a questão da educação. Por quê? Porque foi uma grande ataque às organizações dos trabalhadores, né, que está relacionada às contribuições sindicais. Então, é uma forma que o governo tem também de desmobilizar a resistência e a luta pelos direitos dos trabalhadores, que são as suas entidades sindicais, né? Então, isso também faz parte desse projeto. No dia 13 de março, nós tivemos a extinção de cargos através do decreto presidencial 9.725, que, no que tange às universidades federais, teve um corte de 13,7 mil cargos, né? Então, mostrando mais uma vez como a universidade tem sido afrontada. E nesse período, né, com esses cortes, algumas universidades recém-criadas praticamente foram inviabilizadas com esses cortes desses cargos. No dia 20 de março, nós tivemos a ingerência de política do Enem, né, e o Enem ele se tornou um processo altamente importante para a educação e a universidade pública. No dia 18 de abril, a suspensão das bolsas de pesquisa da CNPq, mais uma vez colocando a importância dessas bolsas para o desenvolvimento de pesquisa e como também a forma como a gente tem para que pessoas e pesquisadores continuem suas pesquisas para o desenvolvimento, porque muitos deles estão tendo que abandonar o nosso país para poder conseguir continuar a fazer pesquisa, ou então tendo que ir para o mercado de trabalho e trabalhar com outras formas que não seja a pesquisa, dificultando, então, o nosso desenvolvimento. No dia 30 de abril, que, enfim, né, vieram os cortes universitários, e aí é importante colocar aqui também que houve uma... A cada vez que o MEC, né, ele se coloca para ser representado, muda um discurso em relação a como foi esse corte, né? Então, é contingenciamento, é bloqueio, é corte. A verdade é que essa verba desapareceu, né, da possibilidade de empenho das universidades. Então, a forma como se é colocado, a princípio não importa, o que importa é que não está disponível essa verba para que as universidades possam pagar as suas contas. Então, é sim um corte. Então, nós utilizamos essa palavra porque é importante que se coloque que nós não temos essa verba para poder continuar com atividades mínimas da universidade. Eu vou dar um exemplo posterior. Neste momento, asfixiando e colocando em xeque a capacidade da universidade continuar com as portas abertas, né? No dia 14 de maio, teve uma alteração nas competências para nomeação, que foi o decreto presidencial 9794, né, que ele poderia intervir na nomeação, e isso afronta diretamente a questão da autonomia universitária. Então, isso é um grande problema para a liberdade de expressão, a liberdade e a autonomia da universidade. No dia 15 de maio, o presidente ofende os manifestantes em defesa da educação durante as suas manifestações. No dia 30 de maio, o MEC ameaça cortar o ponto de professores, né, e funcionários que estavam participando já do segundo momento de manifestação. No dia 4 de junho, uma nova suspensão de bolsas de pesquisa da CAPES. No dia 5 de junho, demissão no caso do INEP. E no dia 12 de junho, e aqui nós queremos mostrar o nosso repúdio em relação à posição do governo sobre a nomeação de uma reitora que não estava na lista tríplice, né, e isso tem tido possibilidades de acontecer, mas para
como o meu tempo está finalizando, eu gostaria de colocar que nós, apesar de tudo isso, né, chega a ser cansativo de colocar tudo o que aconteceu em apenas 6 meses desse governo, mas mostrar que nós tivemos grandes manifestações, que foi no dia 15 de maio, no dia 30 de maio, na pauta da defesa da educação pública, mobilizando toda a sociedade brasileira, porque tem caro a educação, porque sabe como a educação pode mudar a vida das pessoas. E também no dia 14 de julho, junto com a contra-reforma da Previdência, que tivemos com os demais trabalhadores também uma grande manifestação, mostrando que nós podemos, sim, resistir, e nós temos uma responsabilidade imensa com isso. E, para finalizar, colocar que nós entendemos que nós estamos num momento de crise, entendemos que é necessário fazer uma avaliação do que temos para poder melhorar a nossa arrecadação. E nós, do PROIF Federação, nós não nos furtamos a esse debate, mas achamos que não é através do corte na educação e na universidade pública que nós vamos conseguir sair dessa crise. Ao contrário, como eu disse anteriormente, só saímos da crise investindo em educação. E aí, nesse sentido, nós colocamos aqui a importância, por exemplo, de melhorar a arrecadação através de uma reforma tributária. E, nesse sentido, o PROIF se integra à Frente Parlamentar Mista em Defesa da Reforma Tributária Solidária, que vai ter uma audiência pública que acontece amanhã aqui na Casa dos Deputados também, na Câmara dos Deputados, às 9 horas. Então, nós não nos furtamos a esse debate, mas também sabemos que não é através da educação que sairemos da crise. É através da educação que teremos soberania e desenvolvimento desse país.